Pode alguém prestar um culto a Deus e não ser recebido por Ele? Pode alguém ser profundamente religioso e não viver para o agrado de Deus? Sim, pode. Continuando o estudo de Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo começa fazendo uma súplica, implorando, uma exortação recheada de uma carga emocional, dizendo: pelo amor de Deus, escutem a minha voz, rogo-vos. Como uma mãe suplica um ensino, uma advertência a um filho, dizendo: meu filho, pelo amor de Deus, ouve a minha voz. Ele começa: rogo-vos. Era também cheia de autoridade, dizendo: escute a minha voz. Dizendo que obedecer a Deus, entregar a sua vida como um sacrifício vivo, santo, puro, agradável a Deus, não é uma opção, era uma ordem de Deus. O homem foi feito para o agrado de Deus. E esse é o único lugar que ele deve estar. E ele ainda diz: porém, nem seria pela sua própria força, é pela misericórdia de Deus. Quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, é o próprio Deus que olha dos céus e tem misericórdia. E vem para o nosso socorro. E vem nos ajudar. E sente dó da natureza humana caída. E vem trazer a força necessária pelo seu Espírito para nos levar a fazer a sua vontade. Mas ele continua para a parte fundamental para entender esse texto, quando ele diz assim: que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. E a ideia que ele está dando aqui não é a de fazer esforço pessoal, de fazer sacrifícios com a força da carne. Ele diz de prestar culto, porque o sacrifício que ele se refere aqui era o sacrifício do cordeiro que era feito no templo pelos judeus. Cultuar para os judeus era levar ofertas ao templo, ofertas de sacrifício, onde cordeiros, onde rolinhas, pombas eram imoladas, eram mortas e sacrificadas na presença de Deus, e o seu sangue era derramado em oferta a Deus. E ele diz agora que o culto que eles deveriam prestar não era simplesmente um culto de sacrificar uma ovelha no altar do Senhor, mas ele diz agora: o culto é o sacrifício vivo. Não é o sacrifício da religião, do rito, do momento da ovelha, é o sacrifício da própria vida. É quando você imola a sua própria vida, ou faz da sua própria vida um culto para Deus. Por isso que ele chama de sacrifício vivo. É o sacrifício que acontece durante a vida. É uma vida de quem morre para este mundo, morre para o pecado, morre para a sua própria vontade, para viver para o agrado de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 6,11, já havia citado sobre isso, dizendo: assim considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso, o sacrifício hoje que agrada a Deus, o culto hoje que agrada a Deus, é viver uma vida de quem morre para o velho homem, quem deixa, que não é mais escravo do pecado, mas que vive agora para fazer a vontade de Deus e viver para o agrado de Deus. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo, diz Romanos capítulo 6. Por isso, mortos para o pecado, agora vivos para fazer a vontade de Deus, para vivermos em santidade, em pureza, para experimentar qual é a vontade de Deus. E por isso ele diz: um sacrifício vivo, porém santo. Esse sacrifício fala em se santificar, em se purificar, em ser transformado.
Então, cultuar e adorar não é uma experiência do domingo, da lágrima somente, da emoção, do sentimento, da canção, do rito. Não, o verdadeiro culto que sobe como um aroma suave à presença de Deus é quando o cristão tem que entender que o cristão deve viver para ser culto a Deus. E se você é culto a Deus, você cultua na escola, você cultua no trabalho, você cultua na família, você cultua na bola, no esporte, na corrida, na praia. Cultuar é viver para o agrado de Deus. E toda vez que você, mesmo não querendo, mas honra o seu pai e a sua mãe, obedece o seu pai e a sua mãe, nessa hora sobe como uma fumaça da sua cabeça, como um aroma suave a presença de Deus, que agrada e alegra o coração de Deus. Toda vez que você diz não pro sexo ilícito, pro sexo fora do casamento, quando você diz não para os relacionamentos descartáveis, simplesmente pelo prazer sexual ou pelo prazer erótico, aquilo sobe como um aroma suave à presença de Deus. Toda vez que você, no meio da sua escola, resolve dizer não para as mentiras, para os enganos, para a pesca, para a cola na escola, aquilo é culto para Deus. Aquilo é viver para o agrado de Deus. Isso não é uma opção. Isso é uma ordem de Deus. Isso é uma ordem da palavra de Deus. Viver para o culto, viver para o agrado, viver para uma vida de cultuar a Deus enquanto caminha, é uma ordem de Deus. Por isso ele exorta, rogo-vos, porque não é uma sugestão, não é uma opção, é o meu e o seu dever. É a vontade de Deus para mim e para você. Por isso precisamos viver sim uma vida santa e consagrada a Deus. Muitos passam a vida achando que estão cultuando a Deus e não estão. Frequentam ritos de uma igreja, vão aos cultos, cantam canções e às vezes levantam as mãos, fazem caras tão piedosas, alguns derramam tantas lágrimas, escutam diversos ensinos da palavra de Deus, mas mesmo assim podem não estar agradando a Deus ou nem adorando a Deus, porque o verdadeiro culto não está nos ritos que fazemos para Deus, mas quando somos um culto vivo a Deus, quando aprendemos a viver em todo o tempo a vontade de Deus. Se você quiser viver para o agrado de Deus, seja um culto vivo. Que a sua vida em meio às pessoas glorifique a Deus. Jesus já ensinava: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Na sua coerência, na sua pureza, no seu caráter, na sua honestidade, na sua santidade, na maneira reta que você conduz a sua vida. Assim, culto é vida. Culto é viver. Mais do que ir aos cultos, hoje, seja culto. Mais do que a igreja, hoje, seja a igreja. Mais do que praticar ritos, viva para o agrado de Deus. Deus abençoe. Nós ainda vamos continuar estudando esses 2 versículos de Romanos. Continue nos acompanhando. Deus abençoe.